Olá a todos, meu nome é Victor Hugo Grisoli. Essa é a minha apresentação do meu TCC para a pós-graduação Lato Sensu em Ciência de Dados e Big Data na PUC Minas. O meu trabalho intitula-se Análise supervisionada da aceitação do uso de linguagem de programação nos últimos anos com foco em linguagens interpretadas. Contextualizando então, as linguagens de programação passam por uma constante evolução, sendo criadas para resolverem alguns problemas específicos. E conforme estão sendo criadas e resolvendo demandas de maneira mais rápida e eficiente, outras linguagens vão sofrendo uma queda em seu uso. Linguagens de programação compiladas com forte tipagem tiveram auge entre os anos 90 e 2010, eram mais utilizadas nos projetos. Linguagens de programação interpretadas de script vêm ganhando força e aumentam no percentual de uso conforme demandas mais rápidas, com menor processamento e menor curva de aprendizado vão surgindo. Nos tempos atuais, saber definir com precisão uma tecnologia para um projeto pode economizar tempo e dinheiro na maioria das organizações. O problema proposto, então, é verificar se as linguagens interpretadas de script com tipagem fraca tiveram um grande aumento em seu percentual de uso a partir da década de 2010, mais especificamente a partir de 2015, ocasionando uma queda nas linguagens de programação compiladas com tipagem forte, e o que esse aumento representa em uma aceitação no mercado por tecnologias que são mais rápidas, versáteis, de rápida curva de aprendizado e menor consumo de processamento computacional. As ferramentas utilizadas foram a linguagem de programação Python, na versão 3.7.4, o ambiente foi o Jupyter Notebook, na versão 6.0.1, e as bibliotecas foram NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn e Scikit-learn para tratamento e visualização de dados e criação de modelos de machine learning. A coleta de dados, então, foi feita através de 3 bases de dados, a base de dados do Kaggle e do Stack Overflow. No Kaggle, a gente tem 2 datasets, um do GitHub representando o percentual de uso das linguagens por usuários dos anos de 2004 e 2021, e o segundo dataset é o percentual de uso das linguagens dos usuários no ano de 2017 especificamente. E no Stack Overflow a gente consegue extrair da plataforma Stack Exchange via SQL convertido para um formato CSV da quantidade de tópicos e perguntas de 2008 a 2021. No processamento de dados, então, foram criados 3 novos datasets a partir de 3 originais, utilizados então para análise de correlação entre as variáveis e criação de modelos de regressão linear. O primeiro, então, a gente teve que mudar a estrutura dele para conseguir fazer a análise de ranking das linguagens. O mesmo foi feito com o segundo e com os dados do Stack Overflow, criando uma nova estrutura. O processamento de dados, então, a gente conseguiu integrar o GitHub e o Stack Overflow em um dataset apenas, tendo o value X, então, que a gente vai ter os dados aí do GitHub, e o value Y, que vai ser os dados do Stack Overflow. Bom, na análise de exploração de dados, a gente consegue verificar um top 5 de linguagens que mais estão presentes. A gente consegue confirmar que nos 3 datasets, tanto com análise de séries temporais ou não, as linguagens Java, PHP, Python, C++, JavaScript e C# estão sempre presentes, como a gente pode ver nos 3 datasets apresentados. Então a gente também consegue fazer uma análise do aumento e do percentual de uso dessas linguagens através dos anos, né? Como por exemplo, conseguimos ver com a linguagem Java, que teve uma abrangência muito grande de 2005 até 2010, e houve uma queda depois disso em comparação ao Python, uma linguagem interpretada, que a partir do ano de 2010 e mais especificamente 2015 teve um aumento muito grande. A gente também consegue analisar a correlação entre as variáveis, né? A gente consegue traçar uma correlação entre esses percentuais das linguagens dos 3 datasets. O que é possível verificar é que no GitHub de 2004 e 2021 a correlação é bem positiva. O que a gente não observa no dataset de 2017 é bem aleatório, e no Stack Overflow, embora não seja tão perfeito quanto no primeiro dataset, a gente consegue ainda assim encontrar uma correlação aceitável. A criação dos modelos de machine learning foram utilizados regressão linear para algoritmos de regressão e o KNN, o Naive Bayes e o SVM para algoritmos de classificação. Na regressão linear, então, a gente utilizou como comparação o teste R², né? A gente criou a regressão linear por ano e por linguagem. A gente consegue comparar a linguagem em seu aumento pelos anos e a linguagem comparando com outra linguagem, por exemplo, percentual de uso entre o Java e o JavaScript. O dataset integrado performou bem. Aqui a gente faz uma regressão entre os dados do GitHub com os dados do Stack Overflow para ver se os dois datasets estão em concordância dos dados. A nossa análise, então, a gente pode ver que algumas linguagens como PHP e Python, RPython, RTypeScript performaram muito bem. E também a gente consegue analisar os resultados dos datasets com os algoritmos de classificação, em que, quando houve a normalização para os algoritmos de KNN e SVM, teve uma performance maior em ambos os datasets, porém o Naive Bayes não respondeu bem à normalização dos dados, ficando cada vez pior, e também, consequentemente, foi o pior em acurácia. O relatório, então, de acurácia para cada modelo utilizado, a gente utilizou, então, o Recall, o F1 Score e a precisão. Sem a normalização, a gente vê que o Naive Bayes performou muito mal. A acurácia dele foi a menor entre os 3, né, mas com a normalização, o KNN e o SVM foram melhores. E aqui foram as linguagens que melhor performaram entre todos os algoritmos de classificação, que no caso foram Java,
com o algoritmo KNN no GitHub, no KNN do GitHub com normalização, a linguagem Go, a linguagem R também para os dados do GitHub, para o Naive Bayes sem normalização, a linguagem Go para o Stack Overflow no KNN sem normalização e também o algoritmo SVM. Todos eles perfumando na média aí de uns 70% a 75% de score F1. Conforme analisado então, as linguagens interpretadas de script compiladas com tipagem fraca realmente tiveram um aumento a partir de 2015, resultado de uma maior procura por linguagens versáteis e de fácil implementação e aprendizado para demandas mais rápidas e prioritárias, enquanto linguagens compiladas continuam no patamar de grande uso, sofreram uma grande queda devido às novas exigências de mercado. Muito obrigado.